meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje então, irmãos, dia 19 de fevereiro de 2023, estudaremos a lição 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título o avivamento espiritual no mundo, né? O texto áureo de hoje se encontra em Ezequiel 47, versículo 5. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, o ribeiro pelo qual não se podia passar. A verdade prática de hoje nos diz que somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Amém, irmãos? Nos colocamos de pé, então. Vamos nos revezar na leitura bíblica em classe. Eu não sei se todos têm a lição. A leitura bíblica hoje que se encontra então em Ezequiel, capítulo 37, versículos 7 ao 10. Depois a gente vai para o capítulo 47, do 1 ao 5 e finalizamos no 9. Eu começo e depois a gente vai se revezando. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. Estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande e em extremo. Depois disso me fez voltar à entrada da casa. Eis que saíram muitas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam as águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me andavam pelos tornozelos. Medi mais 1000 e me fez passar pelas águas me davam pelos joelhos. E medi mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrares esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém? Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, louvamos, bendizemos o teu santo nome. Te damos graça, Pai, por mais um dia de vida, saúde que tu tens concedido, Pai, pela tua misericórdia que se renovou nas nossas vidas mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, primeiramente por todas as coisas que tu tem feito, Senhor, as providências, Pai, os livramentos que tu tem nos dado, Senhor, por tu ter nos escolhido, nos separado, ó Pai, por tu ter, Pai, nos escolhido porque estávamos perdidos, Senhor, e agora fomos achados, Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos tirado do poço do abismo, Pai.
do lamaçal do pecado, Jesus, de ter nos limpado, nos purificado, nos santificado, Senhor, e nos colocado aqui na tua casa, ó Pai. Obrigado, muito obrigado, Senhor. Esteja conosco agora nesta manhã, Senhor, que essa manhã não seja mera uma reunião, mas que seja, Pai, um estudo, Pai, evangelístico, ó Senhor, que Tu possa abrir o nosso entendimento, o nosso discernimento, Senhor, para que possamos entender as coisas que serão ditas nessa manhã e que possamos colocar em prática lá fora, Pai. Pedimos que Tu abençoe cada um dos que estão aqui, ó Deus, que Tu abençoe o nosso dia, a nossa semana, Pai, que se inicia hoje, e nessa noite o nosso culto, Pai, que Tu venha fazer obras, milagres e maravilhas, Pai, no culto avivado, em nome de Jesus, Pai. É o que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Com a direção, então, nosso professor, pastor Arley. Uau. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Nós queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor por esse momento especial que estamos reunidos aqui para debruçarmos um pouco mais sobre Sua palavra, aprendermos um pouco mais e louvar o Seu nome. Nós estamos abordando durante todo esse trimestre uma lição que aborda a perspectiva do avivamento na obra de Deus. Aviva a tua obra, Senhor. Quase que um bordão, já quase que um clichê na boca de todos os crentes, na boca de todos os cristãos, e a gente repete isso de forma irreflexiva. E quando a gente passa para estudar um pouco mais, a gente percebe quão pesado é essa fala, quão significativo é a gente orar e pedir para que Deus, de fato, avive a sua obra. Não avivamentos promovidos, né, por mecanismos humanos, mas o legítimo, o autêntico avivamento que procede do Espírito Santo. E nós queremos experimentar esses avivamentos. Nós temos que ter essa sede. Eu fico me recordando aqui do Salmo 40, quando Davi disse, né, assim como a corça anseia pelas correntes de água, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Ela brama, né? A corça brama pelas correntes de água. Isso quer dizer que ela deseja algo que ela ainda não viu, que ela sabe que pode vir, mas que ainda não está experimentando. Correntes de água significa uma inundação, uma chuva na cabeceira do monte, e aquele leito que agora está seco, a corça fica à beira do leito, esperando que as correntes inundam aquele vale e ela possa matar a sua sede. Davi está dizendo: eu sou essa corça, Senhor. Eu tenho essa sede. Eu tenho essa expectativa de Ti. Então é importante que a gente vá aprendendo um pouquinho sobre esses avivamentos, sobre toda essa proposta que nós estamos abordando na lição desse trimestre. Bom, domingo passado, todos sabem, para quem não sabe, está registrado na Adega Local Oficial. O pastor Alexandre nos trouxe uma palavra, assim como os outros professores, o presbítero Aldo, o pastor Clair, também estão fazendo a abordagem com propriedade. E nós, nessa feita, nós vamos falar um pouquinho sobre a lição número 8, que fala sobre o avivamento espiritual no mundo. Então nós vamos dar uma abordadinha agora, vamos sair um pouquinho da nossa realidade de igreja, da nossa visão de igreja, e agora nós vamos caminhar um pouquinho na história, devagarzinho, mas é importante. Alguém pode dizer: não me interessa o que aconteceu no passado. Sim, é importante que a gente entenda o que aconteceu no passado, porque de alguma forma o que aconteceu pode ser repetido. Se já aconteceu, pode ser repetido, e isso nos motiva e nos dá esperança. Então é importante que a gente entenda um pouquinho, até mesmo para poder a gente dar razão da nossa fé, explicar o porquê que a gente acredita nesse avivamento. Então nós vamos falar um pouquinho. Deixa eu coloquei aqui alguma coisa sobre subordinacionismo trinitariano. Isso não é como é que eu vou dizer, uma palavra desconhecida, desconhecida talvez no meio da igreja, né? No meio da massa do povo, mas teologicamente é até uma doutrina que a gente precisa debruçar um pouquinho, porque eu percebo que no dia a dia os crentes meio que fazem um pouco de confusão. O que é o subordinacionismo trinitário?
Você pega a Trindade e a gente tem aquela dificuldade de fazer uma simples leitura do mecanismo da Trindade. Obviamente que eu não consigo exaurir como que a Trindade funciona, tamanha a complexidade disso. Mas é preciso que eu tenha pelo menos uma lógica conceitual. Eu preciso entender alguma coisa acerca disso. Então eu vou me valer aqui do credo de Atanásio, que é o que eu já falo várias vezes, que é uma frasezinha que dá para a gente conhecer, que é um conceito da Trindade, que eles colocaram lá no credo de Atanásio, que dá para a gente gravar e isso vai te servir como bula. Então o credo de Atanásio diz assim, ó: cremos num Deus em Trindade, um Deus em Trindade, Trindade em unidade, sem separar as pessoas e sem confundir, ou melhor, sem separar a substância e sem confundir as pessoas. Então é o seguinte, Trindade não são três deuses, é um Deus em três pessoas. A pluralidade não é na essência divina, a pluralidade é nas pessoas. Singular em Deus, plural nas pessoas. Então Pai, Filho e Espírito Santo. Qual que é a ideia do subordinacionismo? Subordinacionismo é que a gente acha que o Pai é maior do que o Filho e que o Filho é maior do que o Espírito. Vocês às vezes não têm essa percepção, esse entendimento. Então vamos lá, se eu tiver que pedir para uma das pessoas da Trindade, eu vou pedir logo para a mais poderosa. Qual que é? Vou para o Pai. E aí, se o Pai não der jeito, eu vou para o Filho. E aí, se o Filho não der jeito, aí me sobrou o Espírito Santo, tem que socorrer a ele. Isso é quase que uma heresia. Quase não, é uma heresia. Porque a Trindade, ela não é subordinacionista. A Trindade, ela é pluralista, sim. As pessoas são singulares, são diferentes. Ou seja, cada singularidade, o Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. Percebam que eu estou cuidando para não dar um nó tamanho a complexidade disso, mas eu preciso entrar nisso. Agora, o Pai e o Filho e o Espírito são igualmente Deus. Lembra que a gente faz uma abordagem chamada pericorese, que é um grau de internalização ou de satisfação da Trindade? Quando a gente faz essa abordagem, quer dizer, o Pai está plenamente satisfeito com o Filho plenamente satisfeito com o Espírito, e o Espírito plenamente satisfeito com o Pai. Apesar de serem três pessoas diferentes, elas não são uma maiores do que a outra, nem em potência, nem em moral, nem em santidade, em nada. Desculpa. Logo o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência de Deus. Deu para entender? Então, é pecado eu orar em nome do Espírito Santo? É pecado eu dizer, Espírito Santo, cura essa pessoa? É errado? É errado eu dizer, Pai, cura essa pessoa? Lembra que quando Jesus estava na terra, ele disse, olha, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse, só quem me vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Claro que o Filho é a manifestação de forma corpórea e visível de quem Deus é, de quem o Pai é. Dá para entender? Sim ou não? Eu vou tentar diminuir, encerrar esse assunto para a gente poder... Então eu só quero dizer que quando a gente começa a fazer essa oração, é engraçado que como a gente pretere o Espírito Santo em relação às outras pessoas, como a gente deixa ele para trás, como a gente de repente diz assim, não, eu não vou pedir ao Espírito Santo porque eu tenho o Pai e o Filho primeiro, e o meu objetivo nessa manhã é dizer que não há problema nisso, que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são a mesma essência divina. Amém? E isso não é uma heresia, porque tem gente, por exemplo, alguma seita aí fora que vai dizer que a gente acredita em um Deus politeísta, de uma forma politeísta de cristianismo. Não, é um Deus só. Lembra que eu falei? A essência é de Deus. A melhor forma, o melhor ícone para mim tentar explicar isso seria a proposta do Sol. Vamos lá. Nós temos o Sol, temos os raios,
Sim ou não? Não ligo para o meu desenho, tá? E temos o calor. Bom, então o sol propriamente dito é como o pai. O raio, né, é o filho. Os raios, né, que chegam até nós. E o Espírito Santo é o calor, é aquele que nos aquece, que nos conforta. Então, se eu fosse usar, mas aqui o calor, o raio e o núcleo é sol, sim ou não? Então, isso aqui é Deus, e aí só em manifestações, tá? Na pluralidade de pessoas. É só isso que dá para ir também. Se tu pedir mais, não tem. E se tu ir nos livros, há 2000 anos também não tem nenhuma. Pode ser que tenha uns conceitos mais técnicos, mas de forma conceitual é só isso. Fala alto. Dentro do ponto de vista criacional, eu gosto de pensar assim, que o pai é aquele que elabora o plano da criação, o filho executa e o espírito mantém. Sim, a gente pode fazer isso, mas isso também é um mecanismo de a gente subordinacionar. Porque quando a gente vai pegar a Bíblia, eu também faço isso, eu também entendo assim, só na minha lógica, só que eu tenho uma espécie de blindagem, no sentido de que eu sei que o pai cria, o filho cria, o espírito cria, o pai salva, o filho salva, o espírito salva. Eu não posso, tá, fazer só essa escadinha e só assim. Isso é pedagógico, entendeu? Para mim entender é mais ou menos o que eu fiz aqui. Dá para entender? Deu ou não? Deu. Eu sei que eu já complexei, vamos voltar para cá. Então, é importante, o meu objetivo aqui é a gente definir o lugar de honra real do Espírito Santo na obra de Deus. Na obra de Deus, tá? O quão importante é, e a importância dele não é menor do que a do filho, que, por exemplo, se doou, se encarnou e se sacrificou na cruz para nos redimir. Não é menor. Também não é do pai que nos amou ao ponto de dar seu filho. Não é menor. Então a gente precisa, lembra que Jesus disse, quando pressentiu, sentiu, fez uma leitura da percepção de um sentimento de orfandade no coração dos apóstolos quando ele estava subindo? Lembra ou não? Lembra ou não? O que Jesus disse? Fique tranquilo, calma. Eu vou para o Pai, mas não deixo vocês órfãos, ou seja, desamparados. Eu não deixo vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o outro. O outro no grego é alon. Algo quer dizer igual, da mesma forma, na mesma essência. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês não vão nem perceber que eu não estou aqui fisicamente. Tamanha é a igualdade que ele tem comigo em essência. Olha só, se eu curo, ele cura. Se eu salvo, ele salva. Se eu perdoo, ele perdoa. Se eu conforto, ele conforta. Eu vou para o Pai, mas nós vamos enviar um outro Consolador, e esse outro é igual, na mesma essência, é algo, para ver que não existe essa ideia de hierarquia ou de subordinacionismo. Amém? Amém. Glória a Deus, deu para entender? Sim ou não? Não mesmo? Deu? Ok, então vamos lá. Agora a gente precisa entender um pouquinho de conceito de avivamento, que é outra palavra, outro conceito, outra forma de leitura que está meio deturpada no nosso meio. Porque durante muito tempo avivamento foi confundido com agitação. Durante muito tempo avivamento foi confundido com barulho. Durante muito tempo avivamento foi confundido com até mesmo despertamento, que é um pouco diferente. Todo avivamento começa com despertamento, mas ele vai um pouco além. Então o que é um avivamento? Um avivamento, se a gente for pegar a etimologia da palavra propriamente dita, avivar quer dizer tornar a dar vida. Então às vezes a gente fica assim de forma poética pedindo: me aviva, Senhor, me aviva, Senhor. Qual é a declaração que eu estou dando para todo mundo e para Deus quando eu peço avivamento sobre minha vida? De que eu estou? Morto. Aí o cara pede: não, olha só como eu peço avivamento. Sim, todo mundo que deseja avivamento está dando uma declaração pública de que está morto ou de que está morrendo. Então o avivamento tem a finalidade de tornar a da vida aquilo que vivo já esteve, mas que agora
por N motivos, está morrendo. E a proposta de avivamento é uma proposta teológica, ou seja, não é algo que foi inventado pela mente humana. E a gente vai perceber isso dentro do mecanismo relacional que a gente tem com Deus desde a origem. Vamos lá. Qual é o período em que houve maior, biblicamente falando, que houve maior oscilação relacional? Alguém pode dizer, o período dos reis? Sim, teve bastante, porque eles mergulhavam em apostasia e quando muito coisa. Mas eu digo, principalmente nesse gráfico aqui, ó, hora está em cima e hora está embaixo, hora está em cima e hora está embaixo. Por isso que deriva a palavra não cocheeis em dois pensamentos. O que é cochear? O que é um coxo? Manco. O que é como é que um manco anda? Se tiver alguém que é manco, por favor, nos perdoa, né? Não é uma... Olha, o manco, como é que ele anda? Olha, ele está em cima, olha, ele está embaixo. Olha, ele está em cima e olha, ele está embaixo. E a Bíblia diz que nós devemos exercer a fé ao ponto de nós termos constância. Então, o período em que houve esse gráfico aqui de hora em cima foi no período do juízo, percebam? Vocês podem perceber, Josué é o camarada que introduziu a nação de Israel na terra prometida, sim ou não? Sim ou não? Introduziu. Quando Josué morreu e os seus descendentes morreram, a Bíblia diz que Israel mergulhava em uma espécie de abandono relacional. Não, isso aí aconteceu com Moisés, com Arão, com Miriam, com Josué. E isso já fazem aí no mínimo 100 anos que Josué está morto. E isso não significa para nós, não vamos fazer a nossa vida, vamos tocar a nossa vida. Nós estamos em Canaã, agora o nosso Deus não é Yahvé, não é o Deus que tirou nossos pais do Egito. Agora o nosso Deus é esse poste ídolo, é essa imagem, é isso aqui. E a Bíblia diz que eles mergulhavam em uma espécie de abandono da fé e da via relacional. Então Deus suscitava, perceba, não é uma ação deliberada de Deus, vou levantar um algoz aqui para poder punir Israel. Não, por consequência deles, suscitava no meio deles sempre um sistema opressor. Quer seja os midianitas, estou falando lá do juiz, todos os itas lá do inferno lá que tinha naquela terra que oprimia, né? Os amonitas, eles oprimiam Israel. Quando oprimia Israel e eles estavam sofrendo e sendo humilhados e passando fome, e passando privação, qual era a prática deles? Todo sofrimento vai gerar uma espécie de arrependimento, que gera dor, gera tristeza, que gera arrependimento, que gera esperança, que gera fé. E aí eles começavam a entrar no mecanismo da graça de Deus e eles começavam a clamar: peraí, Deus já foi com nossos pais, será que Ele é com nós? E aí você vai ouvir a Bíblia dizendo: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, Deus levantou um libertador. Quando Deus levantava um libertador, o povo experimentava uma espécie de avivamento, sim ou não? Mas esse avivamento não perdurava, e as gerações que não conheciam a experiência dos seus pais abandonavam Deus, e esse ciclo vicioso durou no mínimo período de juízo por 400 anos. E a gente está vivendo isso de lá para cá. Então toda essa proposta de avivar, de reavivar, é bíblico. É bíblico. Olha, se eu fazer isso, se Deus dizendo, né? Se eu cerrar os céus para que não chova, se eu fechar a minha mão para que não abençoe, se eu parar de responder vocês, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e arrepender dos seus maus caminhos, então, a tônica do versículo, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é importante sempre que a gente entenda como é que funciona esse mecanismo. Transferindo da época desses avivamentos que aconteceu tanto no Antigo Testamento como no Novo teve um avivamento assim, e transferindo para os dias de hoje, esse avivamento que está nos Estados Unidos nos dias de hoje. Já vou chegar lá. É apocalíptico? Não. Pode ser, eu vou entrar um pouquinho nisso aí também, tá?
já vou te responder na sequência, tá bom? Então vamos lá. Então o conceito de avivamento é promover um despertamento ético, moral e espiritual, para que eu possa viver agora de um modo digno, a glorificar o Senhor da minha fé, o Senhor da minha salvação, de sorte que eu possa também ser um instrumento de contágio para o meu irmão. Porque não existe autoavivamento. E não existe avivamento, por exemplo, eu estou... Para que Deus vai me dar um avivamento? O que o senhor acha, pastor Alexandre? Para me inflar? Mais do que sou? Não. Para me inflar? Para me elevar meu ego? Para mim me apresentar aqui e dizer, olhe para mim, gente, veja como eu sou poderoso? É para isso que Deus dá um avivamento? Não. É para isso que Deus promove um avivamento? Olha, irmãos, nós temos mais bancos vazios do que cheios. Isso não é uma lepra? Olhe para fora. Quantas pessoas estão aí que não conhecem Jesus? Que não sabem quem Ele é? Que nunca ouviram falar no sentido real do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo? Que não sabem o que é céu? Que não entende o conceito de arrebatamento? Que não tem nada de esperança? Olhe quantas pessoas, quantas? A nossa volta, se a gente vai no mercado, tem uma dezena delas. Se a gente vai no posto de saúde, mais uma dezena delas. Se a gente anda na rua, mais uma dezena delas. Quantas pessoas estão vivendo sem Deus e a gente está pegando avivamento, se avivando para fazer alta apresentação? Um dia estava conversando com um dos líderes do grupo de jovens da Igreja Católica, pertence ao sobre arrebatamento, ele disse que nunca ouviu falar. É isso aí. Do líder. Imagina que mais de 90 pessoas católicas. Para eles, não, porque a doutrina deles é preterista, né? Isso tudo já aconteceu, então eles não trabalham com arrebatamento. Trabalhar com arrebatamento é quem lê a Bíblia no sentido integral, né? Não só quem lê uma bula papal, é diferente, né? Então eles não têm essa esperança. Mas para ver se um líder não tem essa esperança, imagine os outros. São cristãos, cristãos não existem, cristãos nominais, tá? Eles não têm, né? É diferente. Então é importante que eu entenda que o avivamento também é para o meu próximo. Eu entendo que é melhor até para Deus, principalmente Deus me aviva, para que eu sirva realmente de uma bênção para o meu irmão. E meu irmão não é só você, é lá fora também, meu próximo, tá? Então o conceito de avivamento, tranquilo? Sim ou não? Alguém tem algum feedback aí mais bonito para dar sobre avivamento? Pastor Alexandre? Alguém? Fica à vontade aí. Vamos lá. A oração de um justo nunca morre. Alguém me disse que uma vez que a fé de um justo, mesmo que esse justo morra, sua fé permanece viva. Essa é a proposta de um crente. O religioso não, mesmo que ele esteja vivo, a fé dele já está morta. Isso é diferente. Então eu tenho que entender o seguinte: bom, eu sou um religioso com fé morta, ou eu sou um crente cuja minha fé, mesmo depois de eu morrer, ela permanece viva? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Abacuque. Esse camarada. Pô, é a única vez no Antigo Testamento que a palavra avivamento aparece. Você não vai ler avivamento em nenhum outro lugar. O que motivou Abacuque a dar esse brado? Aviva, Senhor, a tua obra, e no decurso dos anos notifica ela e torna ela conhecida. O que fez Abacuque? Vamos lá. Dê as suas opiniões. Uma frase de efeito. Abacuque achou bonita essa frase e vou escrever. É isso? O que está passando na mente dele? Qual é a leitura que ele está fazendo? O que faz ele como um atalaia que está na torre do templo, ouvindo todas as declarações de Deus,
Gritar: aviva, Senhor, a tua obra, não deixa ela morrer. Uma profecia futura para a geração. Também, mas fala Dino. Vamos lá. É um diagnóstico que ele está fazendo ou é só um prognóstico? Ele está dizendo: olha, Senhor, se caso o teu povo morrer, aviva ele no decurso dos anos. Ou ele está fazendo um diagnóstico? Dia quer dizer na hora, no momento, aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou vendo. Já vi essa leitura que fizemos antes. Sim. Os avivamentos passados que caíram, voltaram. E ele faz exatamente essa leitura para que permaneça isso. E aí eu digo assim para vocês: quando o Abacuque, o que está acontecendo com o Abacuque? Vamos lá, vamos entender um pouquinho só a história ali da questão profética de Abacuque. Quem são os contemporâneos de Abacuque? Ou seja, nós temos no mínimo mais 2 profetas ali relevantes que vivem junto com Abacuque, que estão profetizando simultaneamente. Quem é? Jeremias? Não, Isaías é 740 anos, é um pouco antes, é pouco depois, já tinha acontecido. Isso aqui é porta de cativeiro. Jeremias e Ezequiel. Tu tens no mínimo esses 2 aí que estão profetizando simultaneamente. Vamos lá, qual é o estilo de profecia de Jeremias? Sim, mas qual é o alvo da profecia de Jeremias? Certo, mas para quem ele está direcionando? Abacuque é um profeta de tempo, ele está dentro do tempo. E Jeremias é um profeta de rua. É um profeta periférico. É um profeta que nunca foi profetizar no templo, mas profetizava lá fora, nas ruas, nos becos, nas vielas, no coração do povo. E ele chorava com o povo, porque Jeremias estava vendo a assolação espiritual do povo. Ele chorava. Porque ninguém que faz um diagnóstico de que o povo está morrendo deva se alegrar, mesmo ele estando vivo. Esse é o problema, é o egoísmo espiritual. Quer saber? Eu estou bem com Deus, e meu irmão que se vire. Jeremias estava morto ou estava vivo? Jeremias estava plenamente vivo, pujantemente vivo. Era um homem que ouvia a voz de Deus, era um homem que profetizava, era um homem que falava as grandezas de Deus. É um homem que foi chamado por Deus, mas quando ele falava, ele via que o povo não percebia, não entendia e caía em desespero. E ele disse no capítulo 9: Senhor, se o Senhor transformar a minha cabeça numa fonte de água, eu choro de dia e de noite pelos mortos da filha do meu povo. Apacenta, Senhor, eles, porque eles são como ovelhas que estão indo para o matadouro. Eles estão morrendo. Apacenta eles. Só que o que Jeremias profetizava? Sabor de mel? Vamos lá? Você vai subir no palco e todo mundo vai te aplaudir? Porta de cativeiro, jugo, escravidão, juízo de Deus. Ele foi chamado para destruir. Deus disse a Jeremias: aquilo que eu mandar tu derribar, tu vai derribar. Não, Deus não estava mandando derribar pessoas. Deus não estava mandando Jeremias derribar vida espiritual. Deus não estava mandando Jeremias derribar relacionamento. Deus estava mandando Jeremias, como profeta de Deus, derribar um sistema religioso diabólico, de idolatria, diante de Deus, que havia se instalado, impregnado uma doença sistêmica no coração da nação. E Deus está mandando: destrói isso tudo. E diga para eles que tem porta de cativeiro, que tem jugo, que Nabucodonosor está vindo arrastando e devastando as florestas com seus cavalos, com seus carros, vem queimando tudo, e vocês não escaparão da corrente ou dos grilhões da Babilônia. Vocês serão deportados. Mas tranquilo, Jeremias, 70 anos eu trago vocês.
E quem é que está ouvindo no tempo tudo que Jeremias está dizendo? Quem? Abacuque. É por isso que Abacuque diz assim, ó: ouvi as tuas declarações, Senhor, e temi. Não nos deixe morrer. E Deus disse para Abacuque: fica tranquilo. Esse povo que vem aqui, Nabucodonosor, a Babilônia, eu mesmo, depois de empregar juízo em vocês, eu mesmo vou contra eles. E tanto é que Babilônia hoje não é uma realidade. O povo de Israel está ali, as mãos do Senhor têm guardado o seu povo. Então Abacuque sai do vale do medo, no capítulo 1, e chega no capítulo 3 com a esperança de que Deus tem uma solução para a nação. E aí ele brada e diz: aviva, Senhor, a tua obra, e no decurso do ano torne a ela conhecida. Ou seja, não deixa só ela ficar uma memória, não deixa ela apagar, não deixe. E aí eu fico pensando, os avivamentos que aconteceram subsequente à oração de Abacuque, tem peso da oração de Abacuque nesse avivamento, sim ou não? Vamos lá, vamos traduzir, vamos ser agora um pouco altivo. Aqueles avivamentos que aconteceu domingo passado aqui, aquele mover de lágrimas, tem um peso na oração de Abacuque, sim ou não? Tem. Ou é só porque o pregador que estava aqui? Tem o peso da oração de Jesus, sim ou não? Pai, eu rogo não só por esses, mas também por todos aqueles que hão de aceitar a tua palavra. Tem o rogo de Jesus sobre nossa vida permanentemente, João 17. E aí o coração inflado, o coração de ego, que vai ali entregar uma palavra e vê Deus quebrantando o seu povo, está dizendo: está vendo, Senhor? Se não fosse eu aqui, esse povo estaria tudo mortinho aqui. A minha oração, irmão, imagine um acúmulo de oração de justo que tem sobre a nossa geração. Lembra que eu disse que a oração de justo não morre? Porque se morresse, Jesus teria orado em vão, sim ou não? Jesus tinha dito assim: ó, Pai, eu rogo só por esses aqui, porque os outros, percebi que Jesus está vivo. Não deu certo o que eu quis dizer aqui, mas é mais ou menos isso, tá? Isso aí, uma oração de uma irmã. Eu tenho uma historinha legal nisso aí. Tinha um coral muito bonito na igreja, inauguração, em templo. Isso eu ouvi no começo da minha fé. Coral, e ali tinha uma irmãzinha que ela foi ficando idosa no meio do coral, não tinha a mesma pujança, não tinha a mesma força, não tinha a mesma agilidade, mas ela estava ali. Um dia trocou de pastor, e o pastor chegou e disse: minha irmã, é o seguinte, a senhora está destoando. Coral é tudo novo, tudo gente forte, um vozeirão, canta aqui, a senhora fica só lá gesticulando. A senhora já deu a sua contribuição, e o que a senhora acha de parar e deixar lugar para os novos para fazer? Ela disse: sim, senhor, pastor. Sim, senhor. Quando ela saiu, o coral, que era pujante, bonito e maravilhoso, começou a mimbar. Saiu um para outro, desmotiva um para outro, e o pastor apavorado foi para a oração e disse: por que isso está acontecendo? Aí Deus disse: apesar de todos aqueles jovens que tinham as vozes bonitas, pujantes e tinham vigor e força, a oração somada de todos eles não dava nem para o começo da capacidade de intercessão que aquela senhora tinha acerca do coral. Ela podia não ter força na voz, mas sustentava tudo pela intercessão e pela oração. E ele tirou exatamente a única peça que não podia ter saído. Então a gente precisa entender que algumas coisas que estão acontecendo na igreja, por mais que você esteja na vanguarda, na frente, como protagonista, não esqueça, tem alguém puxando a corda. Vamos lá, uma criança cai dentro do poço, certo? Um poço, um tubo estreito, cara de pé.
Aí tem um bombeiro magrinho, que diz: eu tenho coragem suficiente para descer dentro desse poço e resgatar essa criança. E aí de repente ele tira 2 asas aladas, é isso? 2 asas, dá um tipo super-herói, dá um bico pro poço, vai lá, voa e traz, é isso? Como é que ele desce? E quem segura a corda? Não salvou a criança também? Mas quem vai aparecer na manchete? Quem pegou lá embaixo? Quem segura a corda nunca aparece, mas não tem resgate se não tiver segurador de corda. Ouviu? Fique tranquilo, irmão, o céu vai revelar todos os seguradores de corda, todos os intercessores anônimos, todos aqueles que não aparecem, mas que são extremamente relevantes para esse mecanismo funcionar, para que o nome de Jesus seja glorificado. Concorda, sim ou não? Então a oração nunca morre. Vamos lá, a força motriz de todo avivamento. Então a força motriz e lei de todo avivamento é a oração do justo. É? Qual é a força motriz de todo avivamento? Espírito Santo. Deus. Espírito Santo. Falando em pessoas, né? Filho e o Pai. Deus. Porque a oração de um justo, ela só terá um efeito se for em Deus. Existe justo lá fora, sim ou não? Não, vamos lá dentro da perspectiva de justiça humana. Existe ou não? Não dentro daqueles que foram justificados por Deus. Existe alguém lá fora que de repente pratica a justiça, o máximo que ela entende, o máximo que ela consegue, sim ou não? Sim. Tem, pode ter certeza que tem. Sentido de justiça humana. Gente que não gosta de injustiça, gente que não gosta de impiedade, gente que está lá. Mas a oração dele, se não for em Deus, tem valor? Não. A minha oração, eu que sou justificado, se não for em Deus, tem valor? A oração de Abacuque foi assim: Senhor, faça com que as minhas palavras avivem a tua obra no decurso do ano. Foi isso? Foi o quê? Aviva, Senhor, a tua obra. Tu, Senhor, é que tem o poder de avivá-las. Eu estou pedindo para ti, para o Senhor, aviva ela. Então a oração do justo, ela nunca morre, ela está viva se ela for feita em Deus. Toda a força motriz de avivamento é Deus. E esse é um erro que a gente comete, essa nossa geração, principalmente a geração das performances. Nós achamos que de repente, se nós mudar e desconfigurar tudo aqui, vamos promover avivamento, sim ou não? Troca os burpers, tira o púlpito, bota latão, apita aqui, faz isso, bota a ribalta aqui, bota as luzes, bota o globo girando. Para quê? Vai promover avivamento? Não, irmão, isso aí pode promover um conforto estético, pode promover uma espécie de prazer transitório e momentâneo. Ah, gostei da decoração, que legal, mas na outra semana você não elogia mais. Sim ou não? É como o carro zero que a gente compra. A gente reta. No primeiro dia diz: nem uma poeirinha vai ficar. Eu mesmo sou uma tragédia. Uma semana depois aquilo está aqui, só a misericórdia. Já não dá mais bola. Então essas coisas não são garantidoras da presença de Deus. Não são. Ou alguém discorda disso? A gente deve usar mecanismos, sim ou não? Deve usar alguma coisa de performance, sim ou não? Seja sincero, sim ou não? Sim, isso aqui é uma performance. Os bancos estão alinhados, tem um tempo, nós estamos mudando a coisa, vamos reformar, vai ficar lindo, bonito, maravilhoso. Glória a Deus por isso. Mas a presença de Deus é garantida por isso? Não. O que diria então dos nossos irmãos africanos, no meio da savana, da África subsaariana, no meio do deserto, os que estão entrincheirados em caverna por causa de perseguição, nunca sentirão a presença de Deus porque não tem um banco confortável, porque não tem um púlpito, porque não tem uma câmera gravando eles?
Talvez ele citou mais Amém. fácil que nós. Amém? Agora, dentro do avivamento, assim, tem algumas características que a gente pode notar que são importantes, né? O tempo de confissão e abandono do pecado, perseverança na palavra, exercício da comunhão, perseverança na oração, prática do temor a Deus, desprendimento de bens materiais e desejo de congregar. Sim, eu estou chegando lá, eu ia chegar agora isso aí, mas já me antecipou um pouco, vamos lá. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou falando daquilo que a gente julga ser avivamento e que não é. Agora, vamos lá. O que realmente promove um avivamento? Qual é o objetivo de um avivamento? Bom, vamos lá. Eu estou avivado, mas meu irmão, eu não quero nem saber dele. Amar o próximo. Eu estou avivado, mas eu estou acumulando pecados, pecadinhos, pecadões, pecados de estimação no bolso. Esse eu não largo de jeito nenhum, é isso? Bom, eu estou avivado, mas é o seguinte: rebelião é comigo mesmo. Se o pastor falar alguma coisinha, vamos lutar contra. É isso? Quer saber? Eu estou avivado, mas se tocar no meu cargo, aí é que eu fico avivado. Porque daí eu pego para valer. É isso? Hã? Não, irmãos. O verdadeiro avivamento não é nem apoteótico, não é nem efusivo, não é nem falar em línguas estranhas. Isso pode ser reflexo, mas não é determinante. O verdadeiro arrependimento, o Aldo listou ali, te joga no chão, te humilha, te tira do conforto, te faz entender quem tu é diante de Deus e diante do teu irmão, te anula a tua vaidade, a tua arrogância, te humilha literalmente. Não é uma humilhação vexatória, é uma humilhação de você dizer: eu quero estar aqui porque eu sei que aqui é o lugar que eu mereço, no chão, aos pés de Deus, para que eu, estando humilhado por sua graça e por sua mão, Ele me exalte para a glória do nome dEle, para que eu não tenha nenhuma espécie de relação afetiva com o mecanismo do pecado, para que eu me arrependa de dia e de noite constantemente de pecados praticados ou daqueles que eu até mesmo pensei em praticar. Então o avivamento vai promover, primeiro, sinceridade. Então, me desculpe, mas esse negócio de dizer eu estou avivado, vem para cá, dá 10 gritos, dá 2 giradinhas, dá uma corrida no corredor, faz um aviãozinho e fala um clichêzinho, canto, terra, manto, para mim não serve. Tá bom? Isso não é avivamento. Avivamento é muito mais intenso do que isso. Avivamento começa a forjar o nosso caráter, começa a mudar, começa a despertar em nós sentimento de perdão, de perdoar e de ser perdoado, sentimento de dizer: meu irmão, eu te amo, me ajuda. Entendeu? Sim, isso não vai te blindar, por exemplo, de ser frustrado, de ser decepcionado, de ser... Você é gente, né? Você não é esse banco. Você tem sentimento, mas você trabalha contra esses sentimentos ruins, porque você está avivado, você está conectado em Deus. Vamos lá. A vida é causada pelas águas purificadoras. Esse exemplo do livro do capítulo 47 do profeta Ezequiel é maravilhoso. Nosso pastor pregou, quem quiser ouvir o que ele pregou sobre esse texto. Foi domingo? Não, foi terça-feira, em Culto de Doutrina. Está lá no AD Garopaba Oficial. Tá? Nosso pastor pregou com muita propriedade. E aí é interessante que o Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, ele é apocalíptico, né? É escatológico, é importante você entender ele com uma leitura ambígua, ou seja, eu entendo que ele falou algumas coisas para o seu dia, mas também alguma coisa é profético para um tempo futuro. Então, quando ele fala do capítulo 47, a construção do templo, lembram lá? Sim ou não? No capítulo 37 ele está onde? No vale. No capítulo 38 ele está no vale.
No capítulo 39 ele está onde? No vale. No capítulo 40 ele está onde? Saindo do vale. No capítulo 41 ele vai para onde? Para a porta do templo. E ele começa a entrar no templo. E aí quando ele chega no templo, conduzido por aquele varão de branco, por aquela teofania, ele é conduzido. O varão tem uma trena, hoje seria uma trena. Na época uma cana. O que é uma cana? É como se fosse sabe, está vendo aqui está vendo aqui como é que é o nome disso aqui? O mastro aqui. Era uma cana. Isso aqui tinha as medidas em côvados, então uma cana tinha alguns côvados. Por isso cano, né? O cano sagrado significa uma medida do que está dentro é santo. Então de Gênesis e Apocalipse é o cano. É uma vara de medida, uma cana, literalmente. Um caniço, para traduzir. Então eles usavam. Já me disse caniço alguma coisa, João? Não tinha treino, já me disse? O Ané é especialista nisso, a minha mulher. Ané é especialista. Minha mulher Ané é especialista. Ela quer mudar um móvel, ela chega e diz assim: cabe lá nele. Eu disse: mas tu já mediu? Ela já. Tá, tu me disse quanto? Não, dá uma vassoura, 4 dedos, daí ela fica assim, ó, 4 dedos e 2 pés. E aí eu disse: meu Deus, que medida é essa? Aí eu vou medir lá, não cabe. E na mente dela cabe, ela é especialista em fazer isso. Então essa teofania, ele está com uma cana na mão. E ele começa a medir, ele mede quantos? Da porta, no umbral da porta do templo? 1000 côvados, entre 450 a 500 metros. Ele mede. Ô irmão, esse templo aqui, sabe quantos metros tem esse templo aqui? Esse aqui, 20 metros. Assim, 15 por 20, 300 metros quadrados. Agora imagine um templo de 500 metros, já na primeira medida. Quando ele mediu 500 metros, e aí tem gente que acha que esse templo é construível, pastor Alexandre. Então não, o templo de Ezequiel vai construir. No final dá 2.000 metros, 2 quilômetros de templo. Daqui o Ambrosio, daqui é o pé do morro. O templo, hein? Não tem nada a ver. Aquele templo ali é um templo que não cresce para fora, cresce para dentro. Fala de um templo espiritual, fala de uma vida relacional. E tem o elemento das águas, e tem as águas que saram, e tem as águas que saíram debaixo dos umbrais. E o Ezequiel está indo. Quando as águas batem no tornozelo do Ezequiel, está tudo tranquilo, sim ou não? Sim. Quem é que não sabe nadar aqui? Não sabe nadar, pessoal? A Lili não sabe ou Lili? Não sei, levantaram os dois? A Lili não sabe. Tem mais alguém? Eu nado até costas. Não, estou brincando. Eu sou bem ruim para nadar também. Tá? Mais nada um pouquinho. Vamos lá. Quero ver como é que é o vigor, né? Para nadar. Dá umas braçadinhas lá meio do desespero, né? Vai boiando um pouquinho. Bom, mas quem é que não nada, já esteve na praia, Lili? Já? E já entrasse na beirinha da água? Tá. O senhor já também. Por quê? Se o senhor não nada? Se vocês não nadam, por que vocês foram tão irreverentes e teimosos e entraram na água? Bom. Então tu entra até onde tu sabe que pode controlar. Então por que o anjo disse para o Ezequiel? Entra. O Ezequiel disse: água no tornozelo? Beleza. Não pode. Foi. Quando o anjo mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros, a água já saiu do tornozelo, dos apegos aqui, já veio para o joelho. Ezequiel, não, está no controle aí. Foi. Quando mediu mais 1000 metros, a água saiu do joelho e veio para os lombos. O Ezequiel disse: opa, estou no controle ainda. Mas quando o anjo mediu mais 1000 metros, o Ezequiel já tinha que nadar, que os pezinhos dele saem da firmeza, saem da sua segurança. Ele disse. Agora eu fico imaginando o que faria o anjo se Ezequiel tivesse nadado. Quem sabe o que o anjo faria?
Vocês são tão assim. Maria, Vocês são tão. O que ele faria? Mediria mais 1.000. Porque não existe limite em Deus. E quando você mergulha e tem potência para mergulhar, Deus sempre vai ser inesgotável. E se ele chegasse no 1.000, o anjo mediria mais 1.000. Mas o Ezequiel parou. E às vezes a gente se contenta na nossa zona de conforto. E por isso que às vezes a gente não experimenta as coisas que Deus pode revelar para a gente. Porque a gente diz, não, aqui está na minha segurança. Aqui eu estou dentro da minha zona de conforto, aqui eu vou ficar. Então, agora percebam que essas águas, elas eram tóxicas, era isso? Envenenadas. Não, pastor Alexandre? Tinha absinto nela, era isso? Hã? Não? O que essas águas faziam? Sanadoras. Então dá para pegar esse copinho, botar em cima do púlpito aqui, e depois que orar, essas águas saram tudo, é isso? É isso que isso significa? Bom, então o que significa isso? Eu já vi um camarada que disse, eu já vi um desses profetinhos de internet aí, dizendo, não tem água, bota cachaça, eu vou orar, e vai te curar, vai curar, vai dar uma cirrose no fígado, sabe, uma coisa que não faz sentido, irmão, não tem nada a ver. Aqui não está falando de águas físicas. Aí Jesus vem 600 anos depois de Ezequiel, depois dessas aí os sacerdotes querendo fazer cumprir, porque as profecias, eu não tenho poder para fazer cumprir. Quem cumpre as profecias? Estou fazendo o Sama cansar de tanto girar. Fica tranquilo, Sandra, não para aqui mesmo, vamos lá. Quem é que cumpre as profecias? Quem prometeu. Quem tem poder para cumprir é quem prometeu. Eu não consigo adiantar processo. Consegue, Ruth? O que Jesus disse? Quem daqui, está perto de mim aqui, que consegue mudar um palmo do curso da sua vida? Quem? Ninguém, um palmo. Quanto mais fazer cumprir uma profecia. Aí os sacerdotes pegavam um cântaro de ouro, olha só o que eles faziam, pegavam um cântaro de ouro, e no dia da festa da dedicação, eles pegavam e jogavam a água no limiar do altar, e diziam, isso aqui é o que foi profetizado pelo profeta Ezequiel, as águas do templo, as águas sanadoras, e jogavam e diziam com aquele culto xoxo, ordinário, cafajeste, medíocre, logo na frente de quem? De Jesus, aquele que tinha prometido isso para Ezequiel. Jesus olha para aquele vaso e aquela água escorrendo, e aquela besteira dos sacerdotes. Jesus disse, não tem nada a ver, vocês estão loucos. Isso aí, o que Ezequiel está dizendo, ele falou acerca de mim, olhe para mim, eu que sou as águas sanadoras. Por isso João 7,37, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior e jorrarão para a eternidade. Cumpre em mim essa palavra, não é nesse vaso de ouro, por mais bonito que seja. Então, duas verdades eu tenho. Às vezes a gente quer viver um avivamento extremamente superficial, fake, programático. Não, vai ser amanhã de avivamento. Vai ser amanhã de avivamento, tu garante isso? E a Bíblia não manda eu não tomar o nome do Senhor em vão? Sim ou não? Mas eu tenho fé. Irmão, se tu tem fé, então tem que ser inteligente o suficiente, quando tu tem fé, para colocar uma condição ali, um se, por exemplo. Pronomes incondicional, dá para botar? Sim ou não? Se o Senhor quisesse, o Senhor pode salvar. Se é da tua vontade, o Senhor pode curar. Não, sim ou não? Sim, porque de repente eu digo, hoje Jesus vai curar 10 e vai batizar 20. Aí termina o culto, não curou 10 e não batizou 20. Afinal de contas, o que deu aí? Qual é o problema nessa equação? Ou Deus não veio no culto, ou Deus é mentiroso, ou Deus não. E aí o que eu estou fazendo? Tomando o nome do Senhor, hein? Não tomais o nome do Senhor em vão.
Você não sabia que um sim pode te salvar de algo muito pesado espiritual. Cuidado. Se o Senhor quer, você pode fazer. O profeta que fala coisa que Deus não mandou, É complicado, tá? É bem complicado. Então, a gente não pode viver dentro desses pseudo-avivamentos. Essas coisas programáticas, essas coisas de performance humana. Vai lá, vai ter gelo seco, é fumaça da glória. Aí você vai lá, faz o teu teatro, dança, roda. Oh, meu Deus! Aí sai da porta para fora, nada mudou. Avivamento que não vai comigo para dentro do meu quarto, irmão, não é avivamento. Concorda, sim ou não? Amém. Amém? Jesus, o maior avivamento de Deus. O maior avivamento de Deus foi Jesus. Imagine comigo, imagine que o globo terrestre fosse um tanque, tipo Bethesda. Imagine que se o anjo tinha poder para agitar as águas e promover cura, imagine que Jesus, ao entrar nesse mundo, qual tipo de agitação e de avivamento, de mudança ele não promoveu? Vamos lá, seja sincero. Imagine que havia civilização paralela da Palestina nos dias de Jesus, sim ou não? Então o episódio mais importante do Calvário, no Calvário, ou da Palestina, não foi o Calvário, sim ou não? Ou foi? Bom, imagine que os demônios e os seres celestiais tivessem uma câmera igual o Santa tem. Eles iriam para a Palestina, para o Calvário, naquele momento, ou iriam para qualquer outro evento que tivesse acontecendo paralelo àquilo no mundo? Não seja sincero. Por quê? Por que todas as coisas convergiram em Jesus? Por que será? O centro do globo, do cosmos, da criação, o centro de tudo é Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz, disse João, que alumia a vida do homem. Ele movimentou céus e inferno. Todas as dimensões estavam voltadas para Ele e convergiam em nele. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que com a sua morte Ele teve o poder de fazer convergir nele todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, estou dizendo inclusive Andrômeda, estou dizendo inclusive Canis Major, as estrelas, o cosmo. Diga-se de passagem, quando ele quer humilhar Jó, mais uma vez, ele diz: onde é que tu estava, Jó? Quando as estrelas da alva, alegres, jubilavam e cantavam meu nome. Onde é que tu estava, rapaz? Pensa que tu é gente? Pensa que tu tem poder? Se antes mesmo do homem existir, eu já era adorado por estrela, por constelações. E só a título de curiosidade, hoje uma rádio na Torre Eiffel, em Paris, lá em cima, a estação de rádio capta a canção da constelação de Órion. As estrelas de fato cantam. Dá para dar glória a Deus ou não? As estrelas cantam. E eu venho para o culto e fico emburradinho. Eu não canto para Deus. Eu não. Ah, tá bom. É porque Deus vai ficar sem a tua adoração. Ele vai entrar em caos, né? Vai entrar em caos emocional. Meu Deus, o Arley não quis me adorar hoje. Chama o terapeuta para mim. Ah, irmãos, para. A minha vaidade não significa nada, só é autodestrutivo, só me prejudica e prejudica o meu próximo. Em relação a Deus, tranquilo, Deus é o mesmo. Se tu nascer, crescer, envelhecer e morrer sem dar glória a Deus, você continua sendo Deus, do mesmo jeitinho. Todo jeito, não muda nada, não enfraquece, não fica menos Deus, certo? Então Jesus é o maior avivamento de Deus, o fogo que acende e apaga. Por quê? Por que os avivamentos não são duradouros? Porque Deus perde potência? Porque o Espírito Santo ele enfraquece num dado momento? Os corações dos homens. É porque avivamento pressupõe fogo, e fogo tem que ser ali,
E isso deveria ser assustador para a gente. Porque é incrível que tem gente que há 20 anos atrás aceitou a Jesus e ele vem desde então cuidando do foguinho dele. Vem alimentando, bota uma linha, bota um gravetinho e o fogo está ardendo. Ele ora, ele mantém, está conservado. Ele não vai ter problema, irmão. Ele vai servir, vai ter luta, vai ter sofrimento, vai ter ser humano, passa por isso. Mas ele vai chegar. Mas aqueles que deixaram de alimentar, aqueles que estancaram, entupiram a via do relacionamento, eles vão morrendo ainda que estejam aqui dentro, ainda que venham no culto, terça, quinta e domingo, ainda que estejam aqui, mas como eles não se alimentam do combustível autêntico do céu, o fogo deles não é mais verdadeiro e às vezes passa até por uma inversão, passa a ser fogo estranho. E aí ele vai morrer. Certeza. Então, por que o fogo acende e apaga? E a gente vai ver. Bom, historicamente nenhum avivamento, já estou encerrando. Historicamente nenhum avivamento durou mais de 100 anos. Bom, nós temos vamos lá, primeiro avivamento. Depois que Jesus foi assunto ao céu. Igreja primitiva, 120. Começar. 120. Uma semana depois, 120. Não. 120, 10 minutos depois, né? Vamos botar aqui a pregação de Pedro durou. Não, vamos dar um crédito para Pedro. Vamos botar que durou uma meia hora. Meia hora depois, 3.120. No outro domingo, 8.120, que veio mais 5. E aí, ó, todos eles. Agora vamos lá. Se eu quero transferir fogo, como é que eu faço? Eu pego algo que está apagado e encosto em algo que está aceso, sim ou não? Dá para entender? Pego algo que está apagado e encosto em algo que está aceso. Isso é transferência. Bom, se eu quero promover avivamento, eu tenho que me isolar dentro do quarto, ir para um mosteiro, ficar enterrado atrás da montanha, e aí todo mundo. É isso ou não? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a me relacionar muito mais do que eu me relacionava. Muito mais. Por isso que a Bíblia, o que a Bíblia diz? Não se apaga o pavio que fumega. Por quê? É mais fácil dele pegar fogo, se ele está fumegando, tem ainda calor dele, está brasa ainda. E a nossa geração é quase uma geração especialista em apagar pavio que está fumegando. Quer saber isso aí? Essa daí já deu para ela. Vamos botar em cima já, apaga já de uma vez e acabou. Não, irmão, se está fumegando, minha avó, quem pegou o fogão de lenha aqui? Pegaram o fogão de lenha? Então, minha avó, eu fui criado com ela. Eu cansei de ver o fogão de lenha ardendo até as 10, 11 horas e não tinha mais nada para fazer a comida da noite. E aí eu chegava para ela e eu via a velhinha ir lá pegar o maior toco que tinha debaixo do fogão e jogava. Eu disse, mas avó, minha cabeça de criança não entendia. A senhora não vai fazer mais nada porque a senhora está botando lenha. Não, porque eu quero que o fogo dure até amanhã de manhã. Por quê? Porque amanhã de manhã eu não preciso acender. Eu só dou uma sopradinha e ele... Não se apaga o pavio que for. Então, quando um fogo acende e apaga, é porque não houve manutenção. Quando eu me incendeio em Deus e de repente eu estou apagando, eu tenho que ter sensibilidade para perceber que eu estou apagando. Não é o outro que vai chegar em mim, eu é que tenho que chegar e eu tenho que me alimentar em Deus para que eu permaneça aceso. Tem momento que eu vou oscilar, minha chama vai oscilar, sim ou não? Sim, tem momento que você entra aqui no linguajar pentecostal, cuspindo fogo e arrotando brasa. Mas tem momento que você entra aqui só com a graça e a misericórdia de Deus e arrastando. Mas por que você chegou arrastando? Porque você está fumê. Ainda tem chance para ti. Tá bom? Vamos lá. Todos esses avivamentos acontecem. Eu botei aqui para nós encerrar. Só me diga aí. Primeiro avivamento. Um dos primeiros avivamentos.
Vamos lá, avivamento dos apóstolos, igreja primitiva, 120 discípulos de Jesus. Me diga outro avivamento aí. Vamos lá, agora já moderno. Depois do ano 100, pode ser? Justino, Marco Montanha. Ah, não, daí tá, vamos botar os montanhês montando. Esse aqui tem, por exemplo, um cara lá que é discípulo desse avivamento chamado Tertuliano. Tertuliano foi um cara extremamente importante. Vamos lá, remontando, eu poderia botar a reforma como um avivamento, sim ou não? Sim. O que você acha, pastor Alexandre? Com certeza. Reforma protestante. Bom, eu poderia também, antes disso, ter colocado a patrística, sim ou não? Imagine Agostinho de Hipona escrevendo confissões. Diga-se de passagem, sabe aquela livraria que tem aqui a Navegar? Ela tem esse livro, tá? Confissões de Agostinho. Eu aconselho. Compre. Você vai ver o que era um homem degenerado que achou a graça de Deus e passa a fazer confissões do seu pecado, da sua vida miserável, de uma maneira, uma leitura da graça de Deus extraordinária. Confissões não é caro, é um investimento. Ele é bem capitulista, então tu pode ler um capítulozinho por noite, bota no lado da tua cama, ao invés de ficar só no rola, tá? Vai ali e faz uma leiturazinha, vai ser mais edificante para a tua vida, tá? Vamos lá, então a reforma. Vamos lá, nós temos 3 irmãos lá, o avivamento da Inglaterra. Qual é o nome desses 3 irmãos? Não, 2 irmãos e um amigo. Quem é? Vamos lá. John Wesley, Carlos Wesley e George Whitefield. Esse aqui, 3 jovens, cara. 2 irmãos e um amigo disseram: vamos entrar no quarto, vamos dobrar o joelho em oração, e nós só nos levantaremos depois que nós sermos batizados no Espírito Santo. Quando era altas horas da madrugada, eles foram batizados no Espírito Santo. Deus os revestiu e começou o maior avivamento da Inglaterra até então. Porque 3 jovens decidiram. Como é que vivia a Inglaterra antes dele? Em apostasia. Vamos lá. Depois desse aqui nós temos do País de Gales, sim ou não? Com Evan Roberts. Avivamento do País de Gales. Outro jovem. Vamos lá, vamos citar outros aí, avivamento só. Vai lá, Ruth, aquele que tu gosta. Os Morados. Os irmãos Morados. Vamos lá, outro. Puritanismo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim, os puritanismos. Um avivamento presbiteriano que determinava um alto, mas um alto e rigoroso crivo moral. Por isso que quando o cara é muito santo, a gente é puritano, né? Mais ou menos assim, entendeu? Depois tu tinha os pietistas. Os pietistas que foram na Alemanha, de qual a família, por exemplo, de Karl Barth, que é um dos maiores alemães, descende. O pietismo era um avivamento alemão que queria fazer a questão, por exemplo, da experiência pessoal, da experiência pragmática, sabe? Vida relacional com Deus tinha que ter experiência, você tinha que ser impactado de alguma forma. Eles cobravam muito isso. Vamos lá, outros, me lembra aqui. Não podemos esquecer, o Azusa, tá? William Seymour. Vamos lá, tem mais alguns? Quakers. Quem já ouviu falar? Já ouviram falar dos Quakers americanos? Não, Joseph Smith é os Mormons. Os Quaker é um movimento também protestante nos Estados Unidos, da qual descendem pessoas muito famosas. Sabe, já ouviram falar no presidente Nixon, Richard Nixon, dos Estados Unidos? Ele era um Quaker. Tá? Os Quaker, sim, é uma origem puritana, mas os Quaker é um outro movimento. E nós temos outras dezenas de movimentos, por exemplo, o movimento da Escócia com John Stott. Tem John Scott, melhor dizendo.
todos esses movimentos, tudo isso foram avivamentos. E aí nós temos aqui no Brasil, Daniel Berg e o Davi, que chegam com a Assembleia de Deus e já fazem 112 anos. Se eu disse que nenhum avivamento, historicamente, durou mais de 100 anos, e o nosso está durando 112, ou nós estamos quebrando a regra, ou já faz 12 anos que nós estamos aí mais ou menos. Agora vem lá, para concluir. Vocês me ouvem só mais um minutinho? Sim ou não? Mais um minutinho, só para concluir. Quem ouviu uma profecia desses profetas modernos dizendo: eu vou promover um grande avivamento no centro da nação americana por esses dias? Quem ouviu? Por que será? Por que a Rússia e a Ucrânia começam a brigar e os profetas começam a se levantar? Por que não antes? Por que só profeta apocalíptico? Que Jesus dizia também: ó, vocês vão passar por isso, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Mas Jesus também disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E não muito depois desses dias vocês serão revestidos. Jesus disse: fica tranquilo, daqui a um dia, 10 dias depois que ele subiu, desceu o fogo. Por que não teve ninguém que disse: ó, Esbole, no Kentucky vai passar por um avivamento? Por que não teve programação? Por que os alunos da faculdade lá não chegaram e disseram: olha, isso aqui é uma festa de avivamento, venham todos? Não, eles foram orar, foram participar do culto, como participaram a vida toda. De repente foram tomados por uma consciência, permitiram ser tomados por essa consciência, e o fogo incendiou aqueles 30 iniciais, e agora está lá, esse avivamento ardendo, um despertamento. Não é língua estranha, não estou falando contra a língua estranha, me entenda, estou dizendo que não é o preponderante lá, se bem que eu creio que tem gente que fala língua estranha, mas não é o que aparece lá. Não tem cantor famoso, não tem pregador famoso, não tem gente de suspensório se aparecendo, não tem performance, não tem nada. As pessoas vêm, o fogo aquece o coração, eles dobram o joelho, pegam o microfone, alguém conduzindo, e eles começam a confessar pecados, se humilhar na presença do Senhor, e eles passam por um autêntico e genuíno avivamento. Eu ouvi um documentário que o pastor foi lá ver, para saber se era isso mesmo. Ele disse que os músicos mal sabiam cantar as músicas, o som era horrível, mas mesmo assim uma presença de Deus que... É isso aí. Agora imagine, o que está acontecendo com aquele avivamento? Agora não apaga mais lá? Não vai apagar, irmão, fica tranquilo. Eu não sou profeta do caos, não, mas vai apagar, é natural que apague. Mas o que vai acontecer? As pessoas estão indo lá, Toco Verde está chegando agora perto do Toquinho Aquecido, estão se incendiando, estão botando na bagagem a malinha, o Espírito Santo, eles estão vindo para os seus lugares, para as suas nações, com aquele fogo do avivamento, e aí é onde se espalha. Foi isso que aconteceu com o Daniel Berg e o navio. Saíram da Suécia e foram para Azusa, porque eu ouvi falar de William Seymour. Mas e William Seymour nasceu um avivamento? Não, o William Seymour saiu. Isso foi em 1906. Em 1901, o William Seymour foi em outro avivamento e buscou esse fogo, e levou para a Califórnia. Mas ele foi do Texas. Então a gente precisa entender assim. Por isso que assim, de sorte que o grande erro dessa nossa geração é exatamente isso. É que a gente corre atrás da estrela e não da presença de Deus. É verdade. Porque está o fulano lá, o ciclano lá, todo mundo, eu vou lá. Mas é a estrela, irmão. Mas quem daqui vem de sua casa para ir para o Kentucky agora? Esse silêncio é ensurdecedor, e eu encerro com isso. Vamos ficar de pé. Convidar o pastor Almir para chegar aqui, fazer essa oração, nosso segundo vice-presidente, e vai... Qual que é o culto hoje? Hoje é culto público, né? Culto público, tá? Eu não vou estar pregando na Agrolândia, eu vou sair daqui a pouco. Ore por mim também.
Pode ser meus irmãos. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tudo, pela tua presença maravilhosa, pela tua gloriosa palavra em nossos corações. Senhor, nós somos gratos a ti por tudo, ó Pai. Agora guarda o teu povo, fica conosco neste dia, e que possamos retornar à tua casa nesta noite para te louvar e te exaltar. Abençoa o teu servo, que irá ministrar a tua palavra em outra cidade, Pai, pastor Alei, guarda-nos poderosamente. Senhor, muito obrigado por tudo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Estamos despedidos na paz do Senhor. Glória a Deus.